Bom dia, my fellow Eagles fans de BH. Mais uma semana concluída com os jogos de ontem, semana 6 da NFL já se foi e hoje vamos falar de alguns placares que influenciaram o posicionamento dos Eagles na NFC. E vamos falar de novidades, teve novidades no time ontem, e vamos falar um pouco do nosso próximo adversário, que é o Minnesota Vikings, um grande desafio aí para o Jalen Hurts e seu time. Falando de placares, teve placares bons para o Eagles e teve placares ruins para o Eagles ao mesmo tempo, né? Começando na própria divisão do NFC East, Dallas Cowboys e Washington DC Commanders perdendo para times inferiores. O Dallas Cowboys perderam pelo Carolina Panthers de um placar de 30-27 e o Washington DC Commanders perderam o Chicago Bears de um placar bizarro, 25-24. A gente sempre gosta quando os nossos rivais, principalmente dentro da nossa divisão, percam por times inferiores. Excelente. Subindo para a NFC North, os Bears ganharam dos Commanders, porém o Green Bay Packers ganharam dos Cincinnati Bengals de um placar de 27-18. Isso é bom para o Eagles porque a gente prefere enfrentar o Green Bay Packers na playoffs do que enfrentar o Detroit Lions, né? Ou o Minnesota Vikings. Tivemos sucesso contra o Vikings tivemos sucesso contra o Green Bay Packers, mas o Green Bay Packers a gente jogou contra eles duas vezes ano passado. Uma foi no início da temporada, o primeiro jogo aqui no Brasil, e o segundo foi na playoffs, e os dois jogos ganhamos. Então é bom ver os times inferiores em suas divisões ganhar. O Detroit Lions foram para Kansas City enfrentar o Kansas City Chiefs e também perderam de um placar de 30-17. Perfeito para os Eagles, né? E falando agora da divisão NFC West, teve placares ok, né, para o Eagles. Os Arizona Cardinals perderam contra o Indianapolis Colts de um placar de 27-31, que não é bom porque a gente prefere ver o Cardinals e os Seahawks ganhando a divisão e a gente não ter que enfrentar os Rams e nem os 49ers. Seria excelente, certo? São times inferiores a esses dois que, né, com os últimos anos têm a tendência de ser times muito, muito bons, né, na playoffs. Então, infelizmente, os Arizona Cardinals perderam. Os San Francisco 49ers também perderam, que é bom, mas eles perderam contra os Tampa Bay Bucks, que não é bom, nem um pouco bom para os Eagles. Com a vitória do Tampa Bay Bucks de 30-19, o Bucks foi para 5 vitórias e uma derrota, lideram, agora estão na liderança da NFC, e nos últimos 5 jogos que os Eagles jogaram contra o Bucks, o Eagles só ganharam 2 vezes. Então, assim, eu acho que o time da NFC que dá mais problemas para o Eagles é o Tampa Bay Bucks, né? As defesas deles sempre é um problema para o nosso sistema ou esquema de ofensivo. O Jalen Hurts não joga bem contra eles, né? Então, assim, não foi bom ver eles ganharem dos San Francisco 49ers, né? E também os Los Angeles Rams ganharam do Ravens, né? O Ravens não apareceu para o jogo, foi um jogo 17-3 para os Los Angeles Rams, lá em Baltimore. Foi um jogo, assim, em poucos minutos que eu assisti, eu vi o Ravens tendo 3 fumbles, sabe? O Ravens também está tendo aquela temporada em que eles querem esquecer. Eu acho que eles já querem ir para 2026, porque a coisa lá tá feia também. E teve o Seattle Seahawks jogando contra o Jacksonville Jaguars, ganharam de 20-12, né? Então, assim, parece que a NFC West pode ser competitiva esse ano, né? Então, a gente quer ver o Seattle Seahawks ou os Arizona Cardinals na playoffs e não queremos ver nem os Rams, nem os 49ers e muito menos os Tampa Bay Bucks.
fucking Tampa Bay Bucks. Então, assim, é sempre bom a gente, né, ver times da NFC jogando contra a AFC e perder. Né? Isso é sempre bom. Em questão de posicionamento, vai ajudar o Eagles bastante. Mas tem alguns jogos também que, né, a gente tem que escolher quais times tem que perder para ajudar a gente. Então, no momento, os Eagles encontram-se em quarto lugar da NFC, atrás do Tampa Bay Bucks, do Green Bay Packers e do San Francisco 49ers. Eu acho que esses Tampa Bay e San Francisco 49ers têm que perder mais um pouco aí. E também, né, indo para a semana 7, com a derrota dos Dallas Cowboys e dos Washington DC Commanders, dá uma margem para os Eagles aí ficarem em primeiro lugar da NFC East. Porém, eles têm que ir lá em Minnesota e ganhar esse jogo, né, que pode ser um jogo de must win para os Eagles. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Em outras novidades, uma terrível novidade ontem para a defesa dos Eagles, tomaram uma facada ontem. O Za'Darius Smith anunciou do nada que vai aposentar. Parece que tem algumas questões familiares, espero que esteja tudo ok com a família dele. E também tem aquele boato, será que não foi o drama do time que o time vive, né, dentro e fora de campo? Será que não foi isso? Porque um mês atrás ele estava falando que ele tem energia no tanque sobrando, dá para jogar, né? E ele era um dos líderes em questão de performance, né, stats, dos edge rushers, né? Eu acho que ele tem 2.5. Então, foi bizarro, ninguém sabe o que aconteceu, mas complicou a vida da defesa dos Eagles e do Vic Fangio, que já não conta com o Nolan Smith, que eu acho que talvez vai precisar de mais 2 semanas e provavelmente ele vai voltar depois da bye week dos Eagles, né, que é a semana 9. Né, já não conta com o Ogbu Okoronkwo, que está fora da temporada toda. O Jalen Carter e o Quinton Mitchell viram dúvidas, né, desfalcou o time contra o Giants. O Quinton Mitchell saiu ali no primeiro e segundo tempo. Espero que joguem domingo, que vai precisar, certo? E é uma defesa que até agora, com seus edge rushers, tem 2.5 sacks, um total de 12 QB hits, né, nos últimos 6 jogos. A gente respeita os profissionais, igual o Nick fala, temos todas confiança, né, no Jalen Hunt, o Patrick Johnson, o Azeez Ojulari e o Joshua Uck. Porém, acho muito difícil ser campeão, levantar o troféu, o Vincent Lombardi Trophy, com esses edge rushers. O Howie Roseman tem que fazer a mágica dele funcionar agora, que a gente precisa muito de um cornerback 2 do lado oposto do Quinton Mitchell, porque os dois que estão no momento são terríveis, e a gente precisa de um edge rusher. E alguns nomes que estão falando aí é o two-time Pro Bowler, o Bradley Chubb do Miami Dolphins, que está tendo uma temporada assim excepcional. Ele já tem 15 tackles, 6 QB hits, né? 5 tackles for loss, 4 sacks, 1 forced fumble e 1 recovery fumble. Isso é números muito bons para um edge rusher, né, em 6 jogos. Então, Miami está tendo muitos problemas no momento, não está tendo a temporada que eles imaginaram, né? É uma possibilidade. Será que o Howie Roseman, né, faz uma troca aí, dá tchau para o A.J. Brown, ganha um edge rusher ou um cornerback com os draft picks? Porque o Devonta Smith, ele tem uma capacidade de ser um wide receiver número 1, né? Você coloca ele, tem o Dallas Goedert e tem o Barkley. Então tem muitas pessoas ali para já distribuir a bola. E adiciona alguns outros wide receivers ali que complementam o Devonta Smith. Então talvez, se a drama continuar com A.J. Brown, quem sabe o Harry Roseman doesn't pull the trigger, né? Outros nomes que estão sendo falados seria o Trey Hendrickson do Bengals, está no último ano de contrato dele, e o Bengals também não está tendo uma temporada boa esse ano. Tem o Arden Key dos Titans,
que também temporada já foi pro saco, né? Então eles podem estar pensando de limpar a casa e fazer trocas, né? Trades. E tem o DeMarcus Walker, que é um free agent de 30 e poucos anos. Talvez esse seria o primeiro target, o alvo do Harry Roseman. Ele já jogou pro o Vangel em Denver, então ele sabe o sistema defensivo dos Eagles e vai ser por um preço mais barato. Talvez ele arrisque, né? Já que ele arriscou no Smith e deu o resultado, né, pelo preço que pagou, talvez, por que não, né, arriscar em outro veteran edge rusher. Mas o Howie precisa fazer a mágica dele de novo, igual ele está acostumado a fazer, porque com essa defesa, com esses edge rushers, não colocando pressão nos quarterbacks, o Eagles vai ter problema. Vai ter problema. E falando de problema, tem o nosso próximo problema, que é o Minnesota Vikings. E o jogo vai ser lá. E eles são bons, viu? Eu acho que vai ser o jogo must win pro Eagles. Pode ser o jogo da virada, mas eles têm que vir pro jogo. O Kevin Patullo, ele tem que estar preparado. Eles estão com uma das melhores defesas do ano, em 6º lugar, adoram blitz. Então, assim, a defesa deles estão deixando em média de 150 jardas no ar e 132 jardas em média no jogo terrestre. Então, assim, o ataque do Eagles tem que vir para o jogo, né? O Kevin Patullo teve 10 dias para se preparar aí, sabe? O time todo, os jogadores, teve essa semana aí para ter várias reuniões, se quiserem, né? Tirar uma mini férias, distrair a cabeça, voltar preparado para esse jogo. Esse jogo tem que virar a chave. Semana 7, jogo chave. Né? Falam que o Nick Sirianni e Jalen Hurts, desde a derrota dos Raiders na semana 7 de 2021, não perde... só perderam jogos consecutivos 4 vezes em 61 jogos. Então, esse jogo pode ser o jogo chave, o jogo da virada. Tem que ser, né? Ainda tem com alguns jogadores principais lá machucados, né? O quarterback J.J. McCarthy, ele vai treinar em uma capacidade limitada essa semana. O Wentz também sofreu uma lesão, então não sabe quem vai ser o quarterback. E o linebacker deles, o Blake Cashman, está voltando de uma lesão também essa semana. Então vai ser um jogo muito duro, né? Aqui, ó, a defesa deles estão limitando os seus adversários por 19 pontos. 19 pontos. E o Eagles está tendo dificuldade de quebrar 20. Então, se o Kevin Patullo não performar, meu amigo, eu acho que está na hora de dar o tchau, né? Eles perguntaram o Nick Sirianni como que eles usaram esses 10 dias aí de folga, né? Com que eles estão usando. Ele falou que, né, eles usaram o final de semana, os primeiros dias de folga, para assistir muito filmes, os últimos 6 jogos, olhar internamente, consertar problemas, que o offensive coordinator dele continua sendo o Kevin Patullo. Ele afirmou isso. Então, Kevin Patullo, infelizmente, vai continuar sendo o offensive coordinator dos Eagles na semana 7. Porém, eu acho que se ele perder semana 7, a coisa fica feia. A coisa cai, porque você perde, você vai para 4-3, aí tem o Commanders que está na cola, tem o Dallas também que pode virar a temporada deles para um lado bom, e o Eagles fica aí, vai ficar wild card, sabe? Então, assim, it's a must win. O Kevin Patullo e o ataque tem que estar preparado. E se não, teve boato também, numa entrevista recentemente, que eles perguntaram o Doug Peterson, que era o nosso grande técnico, trouxe o primeiro troféu pra gente, se o Eagles ir atrás, né, para uma posição de offensive coordinator, se ele toparia. Ele falou que, né, não seria uma oportunidade de negar, ele tem que ver, né, a proposta, né, ele pelo menos ia interessar na proposta, mas ele entende, né, que como que faz um técnico que já foi campeão com o time, tem estátua, uma estátua bela, né, Philly Special lá com o Nick Foles, né, como que seria?
né? Até para o Nick Sirianni também, né? Como que seria isso, né? Mas tirando o Doug Peterson, tem o Mike Daniels, lá de Miami Dolphins, que a casa lá também tá caindo, também tá tendo drama, né? On the field and off the field. E tem um cara aí, tem um técnico recentemente em Dallas, que foi mandado embora depois da temporada passada, o Mike McCarthy, que já treinou o Brett Favre, já treinou o Aaron Rodgers, já treinou o Dak Prescott. Pode ser uma muito boa pro Jalen Hurts, né? Pode ser. Eu acho que se o Eagles perder, o Kevin Patullo tem que ser mandado embora. Eu acho que a gente contrata o Mike McCarthy, porque ele é experiente, ele tem experiência. A gente não pode desperdiçar o talento que a gente tem no ataque. Pelo amor de Deus, o Eagles é o 29º colocado em ataque. 275 jardas por jogo. A gente está o 28º em passe aéreos, com 179 jardas, uma média. E 26º em jogo terrestre, com 95 jardas por jogo. Isso é ridículo com talento. Ridículo. Então, esse jogo é um must win para os Eagles contra o Minnesota Vikings lá em Minnesota. Espero, torço que eles estejam preparados e a gente sai de lá com a vitória. E aí pega o Giants antes do bye week, consegue colocar aí a winning streak of 2 games before a bye week and feeling good para a reta final da temporada. Obrigado, deixa seus comentários aí, o que você acha que o Harry Roseman deve de fazer, né, as prioridades. Estão certo, o Nick Sirianni está certo em seguir com o Kevin Patullo como seu offensive coordinator. E a gente se vê no jogo Sunday afternoon against the Minnesota Vikings. Abração, gente!